Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Lucas capítulo 5 diz o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Irmãos, olha só, o texto começa com uma palavra sendo ministrada. O texto começa com Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus ensinando as pessoas. E o texto diz que era uma multidão ao redor de Cristo, ao redor de Jesus. Então o texto começa com uma palavra sendo ministrada e termina com uma palavra sendo obedecida. Olha que interessante. O texto começa com redes vazias e termina com redes cheias e com barcos deixados à praia, na beira da praia. O texto começa com frustração e termina com propósito. Nós lemos aqui o texto, a semana passada, o texto de João, capítulo 20, versículo 30, que é onde João vai dizer o motivo pelo qual os milagres ficaram registrados. Ele vai dizer, 20, 30? 31, os discípulos viram a gente, versículo 31, estes, porém, falando a respeito dos milagres, estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de São João, e quando olhamos para os milagres que nós estamos caminhando, nesses milagres pelos quais nós estamos caminhando, se nós olhamos para esse milagre, se nós entendemos a partir da perspectiva de João, que todo milagre ficou registrado para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nós olhamos para a palavra, então quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, quando nós olhamos para esse milagre da sobrenatural, da pesca maravilhosa, quando nós olhamos para este milagre que Jesus fez nesse ambiente de trabalho, quando nós olhamos para este milagre, então nós entendemos que este milagre não está aqui só para ser admirado. Nós não viemos à igreja para ouvir uma história. Nós não viemos à igreja semana passada para ouvir a história da mulher do fluxo de sangue. Nós não viemos à igreja domingo passado para ficar admirado
com o que Jesus fez, com a cura extraordinária. Nós não viemos aqui hoje, não lemos o texto de Lucas 5, sobre esse milagre sobrenatural da pesca maravilhosa, somente para ficarmos admirados. Olha só que coisa linda, nossa, que milagre extraordinário. Não, nós viemos aqui para entender que o mesmo Jesus que fez milagres há mais de 2000 anos, é o mesmo Jesus que continua fazendo hoje. Hebreus 13:8 vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero te dizer que o milagre para o qual nós vamos olhar hoje é um milagre para ser vivido. Não é um milagre para ser admirado, porque olha só, não faz sentido, Alessandro, nós virmos a igreja e ouvirmos a história da pesca maravilhosa, porque a história nós já conhecemos. A história nós já conhecemos, você já leu ela na Bíblia, eu já li. Nós não viemos aqui para conhecer a história, nós viemos aqui para receber a palavra de Deus como uma palavra revelada ao nosso coração, para que a partir dessa palavra nós possamos viver tudo aquilo que é sua palavra, ou tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós olhamos para esse texto, ao observar esse texto com atenção, nós podemos observar aqui alguns passos que podem nos impulsionar para vivermos este milagre. Vamos olhar de novo para o texto, versículo 1 ao versículo 3. Nós fizemos a leitura geral, mas eu quero que você acompanhe mais uma vez. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Para o quê? Para o quê? Ouvir o quê, irmãos? Zezé de Camargo e Luciano? Ouvir o quê? Essa é a tônica. Essa é a tônica. Não é ouvir qualquer coisa. Eles foram e estavam perto de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E o 2 vai dizer, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. O que ele está ensinando? Vamos, gente, o que ele está ensinando? A palavra de Deus. Olha como esse texto começa. Olha só, meu irmão, antes de rede cheia. Eu sei que os nossos olhos já saltam para o versículo 6. Eu sei que os nossos olhos já saltam para o versículo 6. E eles puxaram a rede lotada. Eles puxaram a rede cheia. A gente já fica, ai Deus, eu quero rede cheia. Eu quero rede cheia. Preste atenção, antes de rede cheia, antes de Jesus dar a ordem para que eles lançassem as suas redes, antes do milagre acontecer, Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. É assim que o sobrenatural começa. É assim que o sobrenatural começa. Ele começa quando nós nos expomos à palavra de Deus. É quando nos permitimos ouvi-la. É quando nos permitimos, ou quando permitimos que essa palavra entre nos nossos ouvidos, mas também desça para o nosso coração. Entenda, antes de qualquer coisa, antes de Jesus fazer o milagre, antes das redes se encherem, Jesus estava ensinando. Primeiro, Jesus está ensinando a multidão. Você vai olhar para o texto, ele está à beira do lago, e a multidão está o apertando. Há uma multidão em volta dele, e ele está ensinando o povo, mas daqui a pouco fica difícil demais. Não tem como falar com aquela multidão à sua volta. Então o que Jesus faz? O texto vai dizer que quando ele observa, os barcos, não eram só apenas os 2 barcos, haviam outros barcos. O texto vai dizer que ele observa aqueles barcos e ele decide subir no barco que é de Simão. Mas o texto diz que ele não sobe para fugir da sua responsabilidade. Ele sobe naquele barco e ali ele continua ensinando. E é aqui que a coisa vai ficando bacana. É aqui que a coisa vai ficando extraordinária. Pedro pensou que estava apenas emprestando um barco.
Pedro pensou que estava apenas sendo generoso, emprestando o seu barco, mas na verdade, Pedro também estava sendo exposto à palavra de Deus. Pedro estava próximo. Entenda, o texto não diz que Pedro se afastou, tanto que Jesus depois continua a conversa com ele. Então, Jesus está ensinando a multidão na praia, fica difícil de ensinar, ele sobe no barco de Pedro. Pedro empurra o barco um pouco para dentro do lago, e Jesus continua ensinando. E agora não é só a multidão da praia, agora é Pedro, seus amigos, os pescadores que estão lavando as redes, também estão ouvindo a palavra de Deus. Agora eles também estão recebendo a palavra de Deus como uma semente plantada no seu coração. O que você está fazendo aqui hoje? Pare e pense. O que você está fazendo aqui agora? Você está sentado, sentada, exposto à palavra. Você também está aqui sentado, recebendo a palavra. Quantos acreditam que é a palavra de Deus que nós estamos falando aqui? Diga amém. Veja, você também está exposto à palavra de Deus. Preste atenção, quando você está ouvindo um louvor, quando você está ouvindo uma canção que exalta o nome de Jesus, que glorifica a Deus, você está se expondo à palavra de Deus. Porque aquela canção, aquele louvor inspirado pelo Espírito Santo está vindo ao teu coração como uma semente. Como uma semente. Deixa eu te dizer, e sempre que a semente encontra uma terra boa, uma terra fértil, ela vai produzir. Ela vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Preste atenção, isso aqui é maravilhoso. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto, porque ele é extraordinário. Antes de qualquer coisa acontecer. Eu sei que nós queremos partir logo para o milagre, eu quero tocar logo. Eu quero tocar no manto de Jesus logo. Ô pastor, ora logo para eu puxar essa rede, porque eu quero puxar essa rede cheia de peixe. Eu quero que a abundância aconteça. Eu quero que a coisa extraordinária venha sobre a minha vida. Eu quero que o milagre sobrenatural venha. Mas antes do milagre acontecer, Jesus prepara o coração. Jesus prepara o coração. O nosso coração é essa terra que precisa ser, como que a gente chama? Preparada, precisa ser arada. A nossa terra às vezes está dura, ressecada. Às vezes o nosso coração está exatamente assim. Não, ele não está pronto, não está preparado para receber a semente preciosa. E é quando nos expomos à palavra de Deus, é quando permitimos que os ensinamentos de Cristo Jesus, é quando permitimos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deixe de ser um livro escrito e se torne a palavra viva, revelada ao nosso coração. Às vezes nós ficamos pensando, você pode ficar pensando como que pode, às vezes a pessoa está na igreja, ela está ouvindo, mas as coisas não mudam. Escuta, o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na liderança, não está nos irmãos, o problema está no coração. O problema está no coração. O problema é que o coração muitas vezes nós, embora estejamos expostos à palavra de Deus, muitas vezes o coração não se permite, ou nós não permitimos que essa palavra trabalhe o nosso coração. Trabalhe o nosso coração. E a palavra de Deus, ela trabalha o nosso coração de muitas formas. Ela trabalha quebrando o nosso orgulho. Quando nos permitimos ficar expostos à palavra. Ela quebra o nosso orgulho. Ela quebra a nossa hipocrisia. Ela quebra a nossa falsidade. Esse coração começa a ser remoído. Quando nos permitimos ficar expostos verdadeiramente à palavra de Deus. A primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que, para que o milagre aconteça, nós precisamos estar expostos à palavra de Deus. Não apenas ouvi-la. Você quer ver? Olha o que diz o versículo 4. O texto vai dizer o seguinte, versículo 4 e versículo 5. Quando terminou de falar? Quando Jesus termina de falar, ele está no barco,
ele está ensinando a palavra de Deus, ele está falando a palavra de Deus. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro. Era corumbaense, Simão, né? Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Corumbaense, trabalhamos duro e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Sabe o que nós precisamos entender aqui nesse texto que é interessante? Pedro era um pescador profissional. Pedro não era um aventureiro. Pedro sabia qual era o melhor horário para pescar. Pedro sabia qual era a melhor parte do rio para pescar. Preste atenção, quando Pedro ouve aquilo de um carpinteiro, preste atenção, quando Pedro, um pescador profissional, ouve aquilo da boca de um carpinteiro, que era o que Jesus era na sua função, quando ele ouve da boca de um carpinteiro, embora sendo profissional, embora sendo homem conhecedor da lua, do rio, conhecedor de todas as coisas, do melhor dia, melhor horário, preste atenção, ele sabia como era inútil voltar e jogar as redes novamente. Ele sabia, pela lógica humana. Ele diz: mestre, trabalhamos duro, já trabalhamos a noite inteira. Ele está dizendo: ó, essa rede vazia aqui não é preguiça não. Eu não sei se ele chegou a esse nível, né? Mas olha aqui, mestre, isso aqui não é preguiça não, nós não estávamos em casa dormindo. Nós ficamos a noite inteira com essa rede mergulhada no rio. Ficamos a noite inteira atentos, esperando a rede balançar para nós puxarmos. Não foi falta de vontade, não foi falta de trabalho, não foi falta de entrega. Nós trabalhamos a noite inteira. E olha o que aconteceu. Trabalhamos a noite inteira, nos dispusemos, nos esforçamos, mas olha o resultado, um fracasso. Sabe, mas ao mesmo tempo eu penso, só uma coisa poderia mudar a ideia de Pedro. E foi exatamente isso. Ele diz: trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, um fracasso total. A gente sabe que é inútil voltar às águas agora, nesse horário, mas, todavia, porém, entretanto, sob a tua palavra, voltaremos e lançaremos as redes. Se o Senhor está mandando, nós obedeceremos. Pedro escolheu a melhor parte, e a melhor parte foi crer e obedecer. Mas por que ele crê, Ana? Porque ele obedece? Porque o coração dele já estava exposto à palavra. Quantos estão entendendo? Tudo que a gente não sabe o que Jesus ensinou. Nós não sabemos o que Jesus estava pregando e ensinando. Mas o que ele estava pregando e ensinando fez com que a fé nascesse no coração de Simão. Fez com que, no momento em que ele fosse desafiado, ele estivesse pronto para crer e obedecer. Pedro não sabia, talvez, o que Paulo escreveria depois, dizendo o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, você pode ouvir a palavra de Deus e não nascer a fé no teu coração. E quando que nós entendemos que a fé nasceu no coração? Quando nós entendemos pela palavra de Deus que o coração está pronto para viver o sobrenatural, está pronto para receber o milagre, quando esse coração se dispõe a crer e obedecer. Crer e obedecer. Você caminha bem com duas pernas.
você caminha melhor com as duas pernas. Quando você decide, não por uma decisão própria. Porque tem muita gente que diz, eu me esforço para crer, mas não consigo. Vai continuar sem conseguir. Porque não nasce em você. A fé não nasce em você, não nasce em mim. Fé não é algo que nós produzimos. A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir, escutar. Você pode dizer, pastor, eu estou 20 anos na igreja ouvindo. Não é esse ouvir, querido. Esse ouvir é decisão. É quando você ouve e diz, é isso? Pronto, não tenho mais o que questionar. Mas eu sou pescador profissional, eu conheço o mar, o rio, eu sei que isso não é hora de lançar a rede, eu sei que agora não tem como pescar ou pegar mais nada, mas, se o Senhor está mandando, sob a tua palavra, porque tudo que eu ouvi você falar para essa multidão, brotou fé no meu coração. E fé é ação. Fé é ação. Fé não é discurso. Fé não é sentimento. Pastor, estou orando para ter fé. Não, querido. Você não vai conseguir desse jeito. A fé é um presente que Deus já te deu. Tem coisa que você está pedindo à toa, está gastando oração à toa. Está gastando oração. Senhor, o Senhor quer que eu perdoe? Olha que eu vou te mostrar na Bíblia que Ele quer. Ele não só quer, como Ele já mandou. Pastor, Deus está orando para ver se o Senhor quer que eu ame fulano. Parei, eu vou te mostrar na Bíblia. Ele nem precisa te responder essa oração, tem oração que Ele não precisa responder. Eu estou orando para ver se é isso que Deus quer da minha vida, já está claro na Bíblia. Você não precisa perguntar, você só tem que obedecer. Tem muita gente igual Saci Pererê. Eu creio. Mas ele está capenga. Ele não tem equilíbrio. Uma hora essa perna cansa. Tem hora que a perna da fé, quando ela caminha sozinha, cansa. A pessoa vai dizendo, eu creio, mas nada acontece. Põe o outro pezinho no chão. O outro pezinho é o pezinho da obediência. Começa a obedecer o que a palavra está dizendo. Alguém já disse isso há muitos anos atrás, não fui eu que inventei. Que o abecedário do crente começa com obedecer. Entenda isso. Pedro disse, Senhor, é impossível. Olha, nós já trabalhamos a noite inteira, nós estamos cansados. Imagina, eu, pescador profissional, como eu fui 2 vezes na minha vida, e nem tive a oportunidade de ficar a noite inteira, graças a Deus, porque não tenho paciência para isso, 0. Né, Ney? Quer que eu conte, Ney? Irmãos, olha só. Eu não sei como que é o desgaste. Talvez você diga, pastor, eu já pesquei. Não, estou falando de pescador profissional, de gente que tem que ficar lá com as técnicas todas. Não é o cara que vai lá e pesca, que fica a noite inteira lá por diversão, para ver se pega uma pirambeba. Estamos falando de pescador profissional. O cara fica a noite inteira lá, tenso, com atenção, olho ligado. Não sei se é assim que funciona, mas ele sai de lá esgotado. Sai de lá cansado, noite inteira, gente. E aí Jesus para ele volta, ele fala, pela lógica não dá. Tem muita coisa, meu irmão, que você está procurando resposta na lógica humana. Deixa eu te falar, não vai dar. Não vai dar. Não é aí, milagre não é assim que funciona. Eu quero um sinal, Deus não tem obrigação de te dar sinal. O que Ele tem é uma palavra. A tua obrigação é obedecer. Pastor, estou orando para Deus me dar uma resposta aí, pastor. Se Deus me der uma resposta aí, pastor, se Deus tocar no meu coração, pode contar comigo que meu dízimo vai ser 30%. Hora que se der certo, não vou orar nada. O reino de Deus não é barganha. O reino de Deus é obediência. O reino de Deus é obediência. Pastor, estou saindo de uma situação aí, pastor. Se eu sair dessa situação, pode contar comigo. Não vou contar nada. O reino de Deus não é barganha. O reino de Deus é obediência no momento difícil. O reino de Deus é obediência no momento difícil, em qualquer momento da tua vida. Isso é reino de Deus.
olha, Senhor, já trabalhamos a noite inteira, ficamos a noite inteira, estamos cansados, esgotados, mas tem algo diferente. E o diferente é a tua palavra. Mas ele não diz, nossa, olha que interessante, ele não chega para Jesus e fala, uau, que discurso bonito, hein? Nossa, que pregação bacana, hein? Nossa, que coisa linda, hein? Não. Ele chega e diz, sobre a tua palavra, o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. O que vai acontecer? Se vai acontecer, não sabemos. Mas estamos dispostos. Deixa eu te dizer, às vezes a coisa ou o passo mais espiritual que você vai dar não é fazer algo novo, é fazer de novo. Não é fazer algo novo, é fazer de novo, só que agora sob a direção de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, eu já tentei, vou tentar outra coisa. Que tal você tentar agora essa coisa que você já tentou outra vez, só que agora sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Jesus? Pastor, já tentei muitas vezes, não dá certo. Pastor, larga a mão, não, deixa quieto. Pastor, eu já fiz, eu já fui, eu já bati em porta de emprego, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E agora que tal fazer tudo de novo, sob direção de Deus? Eles já tinham ido, vieram vazios. Jesus diz, vai de novo. Jesus não disse, faz algo novo. Jesus diz, faz de novo. Quem sabe Jesus não está te chamando para fazer de novo. Fazer de novo o que você já fez nessa igreja e parou de fazer. Fazer de novo, no reino de Deus e para o reino de Deus, o que um dia você já fez e depois parou de fazer. Às vezes o passo mais espiritual está aí, em fazer de novo, mas agora sob a direção de Deus. Olha só, milagres acontecem quando nós decidimos obedecer antes de ver. Meu irmão, preste atenção. A estação muda de ouvir para agir. Sabe, irmãos, às vezes nós encontramos pessoas que elas sabem muito de Bíblia, muito de tudo, mas você não as vê praticando 1/3 do que eles sabem. Sabem muito, conhecem muito, mas praticam pouco. Jesus disse, olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa na rocha. Ou seja, teve sucesso, se deu bem. Mas aquele que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa na areia, se deu mal. E às vezes nós estamos na igreja dizendo, mas por que as coisas não dão certo para mim? Por que está tudo errado? E ouça, às vezes você fazendo, praticando a palavra de Deus, ainda às vezes dá errado. Mas quando você caminha sob a direção de Deus, porque às vezes dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, nos expondo a palavra de Deus, nós ainda tomamos decisões por nós mesmos. A maioria das nossas orações é, Senhor, abençoa meus projetos. Quase nunca é, Senhor, quais são os teus projetos para a minha vida. Tem irmão, não aqui, orando na cartelinha da Mega Sena no final do ano. Senhor, abençoe esses números, Jesus. Eu prometo que eu vou dar dízimo, irmão. Quanto foi agora a desse final de ano? Sabe sim. Alessandra, sabe? Quem que sabe quanto que foi? Estava acumulado. Estava acumulada? Quanto está? Ai, gente, a Mega aí, no final do ano 2025. Se entregou aí? Quem que falou? Chegou na casa dos milhões, né? Milhões, né? Chega na casa dos milhões, né? Tá, vamos pensar aqui em 200 milhões? O Alessandro está olhando ali na internet. Vê aí. Põe 200 milhões aí. Mais ou menos deve ser isso aí. Põe um dízimo de 200 milhões aí, irmão.
Vamos fazer um negócio aqui. Senhor, abençoa minha cartelinha. Se sair esses números aqui, Senhor, pode contar que eu vou dar o dízimo. Não dá para fazer dízimo de 200 milhões, né? 20 milhões, né? Irmão, você ganha 1.000, não dá dízimo de 100. Tem certeza que vai dar de 20 milhões? Hipocrisia, né? Vamos descer do cavalinho? Quê? O quê? 1 bilhão o quê? Sério? Deixa eu ver quem que tá carinho. Quem que tá com carinho aí? Vamos ver. Vai, revela-se. Ei, você aí. Não, olha que coisa extraordinária. A estação muda do ouvir para o agir. Agora ele para de ouvir e ele vai agir. Ele vai fazer aquilo que Jesus nos manda. Volta. E o texto vai dizer exatamente o que nós acabamos de ler. Sob a tua palavra vou lançar as redes novamente. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Dessa vez, isso aqui é extraordinário. Dessa vez por quê? Porque a primeira vez, dessa vez, agora, sob a direção, debaixo de uma palavra. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes, que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram. Uma coisa extraordinária, milagre sobrenatural. A rede quase se rompeu, mas perceba, eu não posso ignorar isso. Eles já tinham se esforçado a noite inteira, eles já tinham trabalhado. O que mudou não foi a capacidade deles, eles já tinham se esforçado, para a gente não pensar o seguinte: vou ficar em casa de boa então, já porque trabalho e não dá certo, e depois é só ouvir uma palavra de Deus, a gente vai lá e dá certo. Não é aí. Eles trabalharam. Sabe que isso aqui é interessante para nós olharmos dentro desse prisma. O que mudou não foi a capacidade deles, porque eles já tinham ido uma vez e não tinha dado certo. Agora eles vão de novo. O que muda não é a capacidade, é a direção. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não me preparei para isso. Mas talvez a primeira vez você foi no teu esforço, na tua vontade, na tua capacidade, na tua autossuficiência. E talvez agora você tenha que ir debaixo de uma direção de Deus. E as tuas redes vão voltar abarrotadas. Isso é para te dizer, nem sempre ou nunca vai depender só de você. O teu esforço é importante, porque eles tiveram que voltar. Eu não sei se era remo, mas eles tiveram que ir fazer força para voltar. Agora há uma água mais profunda, há uma parte mais distante. Eles jogaram o barco, eles tiveram que fazer força. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas vou deixar quieto. Eu estou louco para fazer, mas eu vou deixar. Você sabe que a minha mente fica... Presta atenção. Eles tiveram que fazer força para puxar todos aqueles peixes. Não foi? Jesus poderia ter dito: peixes, pulem aqui dentro do barco. Mas Jesus disse: não, volta lá. Porque às vezes a gente quer assim: Senhor, não dá para o Senhor trazer aqui para mim? Senhor, faz por mim. Senhor, muda minha mulher. Ai, Senhor, muda meu marido. Não, muda o comportamento, muda o trato, o tratamento, muda o respeito, vai aplicando carinho, vai botando um salzinho, né, um açúcarzinho, uma balinha de coco, leva para jantar, vai fazendo os negocinhos que talvez mude. A gente quer que Deus faça uma coisa que Ele quer que a gente faça em parceria com Ele. Você consegue entender? Deus está dizendo: filho, eu estou tentando, mas você não me ajuda. Eu estou tentando, eu estou ouvindo a tua oração. Eu quero mudar, eu quero fazer a mudança, a operação aí na tua casa, mas você não me ajuda. Você não mantém a paz do teu lar.
Se discute por qualquer coisa. Vou falar. A minha esposa foi tomar banho e falou: sabonete, ficou de molho na água. Está acabando com o sabonete. Aí eu fui lá e falei: amor, meia hora antes de nós ir para a igreja. Não podia ser depois. Amor, eu sei que você não falou por gosto. Eu sei. Tá bom, perdão. Mas olha só, irmão. A gente está querendo fazer um negócio, a gente está fazendo... Não é o caso. Só. Mas às vezes qualquer coisa vira um motivo para tempestade de Corumbá. A gente sabe como é que é tempestade de Corumbá, né? Leva um tempo para chover, mas quando vem, a gente fala: meu Deus do céu, misericórdia, quando é que vai parar? A gente pede para chover, quando começa a gente quer que pare. Meu Deus, quando é que vai parar esse negócio? Presta atenção, isso aqui é extraordinário. O que mudou não foi a capacidade deles, foi a direção. Eles foram, mas eles trabalharam, eles se esforçaram, eles puxaram as redes. O barco quase afunda, imagina o trabalhão que foi para eles conseguirem manter aquelas redes dentro dos barcos, aquela quantidade enorme de peixes. O que é interessante aqui é que quando o esforço, quando o trabalho se alinhou à palavra, o resultado mudou. Você quer milagre sobrenatural na tua vida? Alinhe o teu coração com a palavra. Milagre sobrenatural você não vive porque você quer, porque você deseja, porque você tem sonho, porque é isso, não. É quando você alinha o teu coração com a palavra. Não é quando você alinha a palavra com o teu coração. É quando você alinha o teu coração com a palavra. É quando você diz: é isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que ela espera, é para isso que ela está me direcionando, então é isso que eu vou fazer. É interessante que o barco começa a afundar. Chama os amigos. Nos ajude, o barco está afundando. Isso eu acho extraordinário. Milagre, meu irmão, não é apenas receber, é compartilhar. Quando você é o final do milagre, quando tudo para em você, o milagre perde o sentido. Existem milagres que são demais para administrarmos sozinhos. Por isso nós precisamos de companheiros. Por isso nós precisamos de amigos. Por isso nós precisamos caminhar com pessoas. Porque pessoas podem nos ajudar a proteger o nosso coração. Milagres podem nos tornar orgulhosos. Milagres podem nos tornar hipócritas. Milagres podem nos tornar egoístas. Como eu sou abençoado. Mas se você é o objetivo final, perdeu o propósito, milagre. Eles olham e dizem: não podemos sustentar esse milagre sozinho. Nós precisamos compartilhar esse milagre. E talvez existam milagres na tua vida, Deus te proporcionou ou te possibilitou ter, às vezes, uma condição ainda, que talvez não tanto, mas um pouco melhor que outros. Sabe aquela camisa que você estava esperando engordar? E agora você está esperando emagrecer? Porque você sempre acha um jeito dela caber em você. Talvez ela não seja mais para você. Talvez seja para alguém que está necessitando, que não tem. Você consegue entender isso? Jesus vai explicar isso. Olha, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Mas eu não sou obrigado. Ninguém está falando de obrigação, irmão. O reino de Deus não é obrigação. O reino de Deus é obedecer. Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, imagina o teu irmão. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, imagina o teu irmão. Quando Pedro chama os seus amigos, é exatamente isso. É para nós entendermos que milagre não é apenas receber, é compartilhar.
E se não for compartilhar bens, é compartilhar testemunho. E talvez você diga, pastor, mas eu não tenho milagre para contar. Você é um milagre. Você estava perdido. Você estava capengando na mão do capeta. Fumando mais do que a Maria Fumaça. Intoxicando teus filhos dentro de casa com nicotina, com cigarro, com fumaça. Gastando teu dinheiro com cachaça, com cerveja, com noitada. Você é um milagre. Achei que você ia dar um glória. Aqui não tem nenhum ex, né? Tudo aqui nasceu crente. Não tem nenhum ex aqui. Você consegue entender? Você é um milagre. Deus pegou a tua família, transformou tua casa, transformou o teu lar. Você é um milagre. E se você não tem um testemunho, eu vou te dizer, se você não sabe, sem Jesus você estava indo para o inferno, para uma eternidade sem Deus. E Jesus disse, vou te salvar. Ele disse, eu vou te salvar, não foi você não. Quero ser salvo. Ele disse, vou te salvar. E Ele salvou você, você é um milagre. Se você não tem milagre financeiro, material, se você não tem rede cheia, você tem uma vida cheia. Cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, cheia das virtudes de Cristo Jesus, e são esses que você pode compartilhar. Vamos lá, vamos para frente para nós encerrarmos. Olha o que diz o versículo 8, o texto vai dizer o seguinte: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, quando ele olha e diz, meu Deus, rede cheia, estava vazia, a noite inteira, jogamos uma rede cheia, 2 barcos cheios. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele, Pedro e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago, João, filhos de Zebedeu. Perceba que Pedro não celebra primeiro. Pedro não diz, uhul, rede cheia, uhul, pesca maravilhosa. Pedro não celebra primeiro. Pedro não contabiliza o resultado. Pedro não, vamos ver quantos peixes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não. A primeira coisa que Pedro faz, ele se prostra. A primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o milagre só gera celebração, ele foi superficial. Se gera rendição, foi transformador. Meu Deus, isso é forte demais. Se milagre só gera celebração, glória a Deus, consegui um carro, glória a Deus, consegui uma casa, glória a Deus, fica tudo em torno do milagre. Ele é superficial, mas se gera rendição, Senhor, foi o Senhor. Senhor, eu reconheço que foi o Senhor. Tem gente que acha que até a salvação foi benefício seu. Ele diz, eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei, nunca fui eleito presidente, enfim. Tem gente que pensa que é resultado seu. Deixa eu te dizer, nenhum homem se torna pior ao se humilhar diante de Deus. Ninguém se torna pior ao se humilhar diante de Deus. Continua o versículo 10. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, fala de agora em diante, você será pescador de homens ou pescador de gente. Perceba essa expressão de agora em diante. Jesus está dizendo, Pedro, sua vida não será mais a mesma. Você sabe o nome de quem está do seu lado aí? Olha para ele, fala o nome dele, diga, Alessandro, sua vida nunca mais será a mesma. Porque o milagre, preste atenção, porque o milagre, quando gera rendição, ele é transformador. Pedro se ajoelha, reconhece quem Jesus é, e Jesus diz, de agora em diante. Se Pedro pega aqueles peixes e vai embora, não existiria o de agora em diante.
Mas quando ele se prostra, quando ele reconhece quem Jesus é, Jesus diz: de agora em diante, uma nova vida está começando para você. Isso é extraordinário, meu irmão. Extraordinário, extraordinário. Extraordinário. É interessante que o versículo anterior, Pedro diz: Senhor, se afaste de mim. Se afaste de mim porque eu sou pecador. Claro que ele não está pedindo para Jesus ir embora. É um ato de reconhecimento. Agora imagina se Jesus se afasta dele mesmo. E ao invés de Jesus se afastar, Jesus o chama para mais perto. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. Quanto mais você tenta fugir dele, mais ele te atrai com cordas de amor. Quanto mais você tenta fugir, mais ele te diz, ele manda a gente. Você já pensou? Tem pessoa que fica assim: nossa, esse crente é chato. Ai, meu Deus, esse crente é chato, não para de mandar mensagem. Ele não sabe. São as cordas de amor de Cristo sendo jogadas para ele. Ele dizendo: eu quero distância. E aí ele recebe uma mensagem: estou orando por você. É Jesus dizendo: eu te quero perto. Hoje você aqui é Jesus dizendo para você: eu te quero perto. Eu te quero perto. Versículo 11, e aqui eu encerro. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora eu quero te dar boa notícia. O ápice do milagre não foi a pesca, foi a entrega. Eles abandonaram seus barcos, deixaram os peixes. Preste atenção, isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Entrega é reorganização de prioridades. E quando eles entregam tudo, literalmente. Talvez o chamado de Deus para nós não seja entregar tudo, entregar o que nós temos, mas seja organização de prioridade. Preste atenção, quando eles chegaram, assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Entrega não é algo que a gente faz aqui na igreja: Senhor, estou te entregando. Entrega é olhar para dentro de nós e dizer: O que você está fazendo aí? Primeiro lugar na minha vida, o que você está fazendo? Opa, desce para segundo. Porque primeiro lugar é Jesus. Eu obedeço a Ele. Eu faço o que Ele pede. Eu faço o que Ele manda. O maior milagre não é o que entra na sua mão, é o que muda o seu coração. Porque o milagre não muda você. Entenda? Se o milagre te afasta de Deus, se o milagre te deixa orgulhoso, se o milagre não te dá um propósito, então ele não cumpriu o verdadeiro papel na sua vida. Sim, o milagre hoje, nós vamos orar hoje, vamos abrir o nosso jejum e vamos orar durante a semana pelo milagre. Um milagre sobrenatural, de abundância, de provisão, mas com um propósito específico. Não que isso vá comover a Deus, mas dizer: Deus, eu reconheço o teu lugar na minha vida. Assim como reconheço o papel do milagre. Se o Senhor me der, pode crer. O Senhor vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Se o Senhor não me der, também vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Mas se o Senhor me der, eu quero te dizer que isso não vai roubar o meu coração. Isso não vai roubar a minha vida. Não vai roubar a minha entrega. Não vai roubar a minha rendição. O maior milagre não é a rede cheia, é crer que Jesus é o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Feche seus olhos.